Este vídeo ele é sobre a tão famosa Madre Teresa de Calcutá. E eu vou contar aqui sobre amor e caridade? Será? Eu vou dizer as controvérsias das caridades das instituições de Madre Teresa. Aliás, eu só vou transmitir, o que os pesquisadores têm a dizer. Óbvio que haverá pessoas que não vão gostar, então assim, pensa bem antes de assistir o vídeo. Bom, quem já não ouviu alguém dizer: "Olha, eu não sou Madre Teresa de Calcutá para fazer isso. Ah, fulano é Madre Teresa de Calcutá, ele faz", né? Por quê? Pela bondade, pela caridade. Mas de acordo com os pesquisadores, há discrepâncias entre a história e a biografia de Madre Teresa. Para quem não conhece ou não se recorda, há décadas, Madre Teresa de Calcutá, ela é símbolo das mais elevadas causas humanas. Há centenas de sedes de sua congregação, que chama as Missionárias de Caridade. E são pontos espalhados pelo mundo todo, é muito grande. A congregação, ela tem o cuidado, dado aos pobres, excluídos, órfãos, doentes, moribundos. E ela recebeu um Prêmio Nobel da Paz em 79 e ela era assim muito elogiada pelos presidentes, papas, personalidades, além do povo que a ama e a tem como exemplo de caridade e amor. A madre, ela já foi beatificada e canonizada. Bom, mas nem todos veem Madre Teresa e sua história com bons olhos. Revela Genevieve Chenard. Bom, vai ter alguns nomes em inglês, em francês, e é isso mesmo. Então, pesquisadores em educação da Universidade de Montreal, no Canadá, coautora de uma pesquisa inédita que expõe uma face pouco conhecida da religiosa. Genevieve, ela reviu com dois colegas 287 documentos sobre a feira e descobriu uma nova Madre Teresa, bem menos elogiável e nobre que conhecemos. A madre, ela era uma freira e faleceu aos 87 anos em 1997. Ela ficou conhecida por ter construído hospitais, casas de repouso, cozinhas, escolas, colônias de leprosos, orfanatos. Então ela era chamada de Santa das Sarjetas, por seu trabalho nas regiões mais pobres, lá em Calcutá, na Índia. E a congregação vivia, e até hoje sobrevive financeiramente de doações. Agora, vamos aos relatos, estudos e pesquisas sobre a face do mal de Madre Teresa. Bom, talvez a palavra mal seja um pouco pesada, mas vamos lá. Para começar, quando ela ficava doente, ela não se tratava em seus próprios hospitais, não mesmo, tá? Ela recorria a hospitais renomados da Índia e dos Estados Unidos. Então daí já dá para você ter uma ideia do que vem por aí. As doenças graves, elas eram tratadas com analgésicos simples como paracetamol. E a madre, por mais de uma vez, ela celebrou a dor como algo que enobrece e disse: "O mundo ganha com esse sofrimento". A madre, ela era inflexível na questão do divórcio, tá? Ela abominava mesmo. Mas, no caso da princesa Diana, e do príncipe Charles, ela não repudiou. Simplesmente ela continuou a amizade com a Diana, que inclusive era patrocinadora das entidades de madre. E diversos artigos, documentos, análises foram publicados, e em 2012, três pessoas relataram em um texto que as seguintes pessoas, Larivé, Genevieve e Carole, tá? Que são autores e especialistas do Departamento de Psicoeducação da Universidade de Montreal e da Universidade de Ottawa. Eles descreveram que quando os médicos visitavam as missões da santa, descobriram que um terço dos pacientes morria sem receber os cuidados adequados. O documento ele ainda narra a falta de cuidados e a escassez de alimentos e analgésicos. Isso sem contar os milhões de dólares arrecadados pela madre que sumiram. Vamos lá. Sempre que Madre Teresa ela era confrontada, com as acusações, segundo Christopher Hitchens, que ele é um pesquisador, ela respondia
que há algo bonito em ver os pobres aceitarem o seu destino. Mas, e quanto ao milagre que a beatificou? Para o racionalista De Bezes, a cura do tumor em Mônica Besa não passou de uma mentira planejada. O tumor não era cancerígeno, mas sim era uma tuberculose. Curou-se porque ela foi diagnosticada e tratada no hospital. E ainda em 2012, os jornalistas Richens e Tariq lançaram um documento chamado Hell's Angel, né? Anjo do Inferno, que falava sobre o lado obscuro da santa. E na obra, né, Richens definiu a Madre Teresa como uma demagoga, obscurantista e serva de poderes terrenos, que preferia denunciar o aborto em vez de ajudar os pobres. Mas seus críticos ainda questionam a comprovação dos milagres admitidos pela Igreja e consideram que sua canonização é símbolo assim, de mais um triunfo da fé religiosa sobre a razão e a ciência. Em 2003, o físico Cherod publicou em Londres uma crítica à Madre Teresa, né? Depois de ele ter feito pelo menos 100 entrevistas com pessoas envolvidas com a congregação, né, criada por ela. E ele descreveu que disse ser uma espantosa falta de higiene nos centros de saúde administrados pelas missionárias da caridade, onde reutilizava-se, né, agulhas, e descreveu os locais em que o grupo ali cuidava dos doentes como confusos e mal organizados. Ela era contra a madre era contra o controle da natalidade e o planejamento familiar. E como disseram, né, uma pessoa que promove a pobreza, não ter o controle da natalidade, onde mulheres não querem engravidar, vítimas até mesmo de violação sexual, não pode utilizar o anticoncepcional, é no mínimo um absurdo, pois já se sabe que as crianças que vão nascer vão sofrer pela fome, entre outras moléstias. Não pela questão do aborto, mas pela questão do anticoncepcional. A madre ela aceitou 1,4 milhão de dólares de Charles Kitchen, que foi aquele envolvido na fraude e corrupção conhecida como o escândalo Kitchen Five, e o vice-procurador distrital de Los Angeles, Paul Turley, ele escreveu à madre pedindo que ela devolvesse o dinheiro doado, né, e devolvesse as pessoas, porque foi um dinheiro roubado. Então, esse dinheiro doado, ele nunca foi contabilizado e também ele não foi devolvido. Não que estivessem acusando Madre Teresa de se apropriar do dinheiro para seus próprios fins, mas sim se o dinheiro foi gasto na pregação do fundamentalismo católico em países pobres, como ela parece, né, ter repetidamente afirmado. Importante dizer que não é que Madre Teresa tolerasse assassinatos indiscriminados por ditadores implacáveis, mas a sua linha era: se você está indo bem em termos de religião e aborto, então o resto é o resto. O vaticanista Padre Brian, ele é um defensor, tá, da madre, mas contudo ele disse: admito que seja até possível que ela tenha recebido dinheiro sujo, porque era muita doação de todos os lugares do mundo, que não tinha como olhar, né, todos os detalhes. Bom, eu acho inevitável comentar que com tanto dinheiro que não tivesse pessoas que pudessem administrar essas doações, né? Pagasse alguém para colocar isso em ordem. Bom, outro fato foi em 1995, quando houve um referendo na Irlanda para decidir se seria permitido o divórcio e o segundo casamento. Madre Teresa fez campanha pelo não. Uma irlandesa lá, casada, era com um cara assim, alcoólatra, violento, incestuoso. Ela teria que suportar os sofrimentos, né? Em sacrifício a Deus. Sim, foi isso que Madre Teresa disse, que o sofrimento dela tinha que ser por Deus. Agora escute uma coisa que eu até fico assim sem saber o que pensar, né? E quando eu penso, eu vou para um lado meio que sombrio, sei lá. Vejam bem. Em 2003, o padre, é um nome muito complicado,
Collor de Adragash, alguma coisa assim, que conheceu Madre Teresa por 20 anos e ele é postulador de sua causa de santidade e diretor do Centro da Madre Teresa, lançou o livro Mother Teresa, a partir de cartas e anotações da própria religiosa. A obra ela acabou expondo assim uma faceta então inesperada, tá, de uma santa, o momento em que a própria santa coloca a fé em Deus em questionamento. Ela deixou claro em seus diários que talvez na maior parte da vida ela não sentia a presença de Deus. Ela rezava, fazia tudo com grande disciplina e diligência, mas vivia numa grande escuridão. Rezava e não sentia nada de volta. Não se sentia amada por Deus e para ela isso era uma grande dor. O céu era uma escuridão, dizia ela. Isso está nos diários dela. Outro de seus críticos é o cubano norte-americano Remilin Gonzalez, que em 2008 foi voluntário na congregação. Disse que ia viajar pela Índia e decidiu fazer o trabalho social. A marca de Madre Teresa, né, era tão forte que mesmo sem ser religioso, foi a primeira coisa que ocorreu na mente dele. Mas ele se deu conta de que se tratava de uma violação sistemática dos direitos humanos e de um escândalo financeiro, ele afirma. Ele conta que viu como as agulhas eram lavadas com água e usadas novamente, remédios, muitos remédios vencidos, e os voluntários não tinham preparo. Um deles deu de comer a um paralítico que se engasgou e morreu. Ele disse: Eu estive na cremação de 12 pessoas, algumas das quais acredito que poderiam ter sobrevivido. Ainda consternado, né, na sua opinião, os missionários não são amigos dos pobres, mas promotores da pobreza. Em 1971, quando foi noticiado que mulheres em Bangladesh haviam ficado grávidas depois de terem sido violadas, né, por soldados paquistaneses durante a Guerra da Independência, a voz de Madre Teresa não foi para combater as atrocidades perpetradas pelos militares, mas sim para defender que as mulheres prosseguissem com suas gravidezes. Então, além de uma mulher sofrer com a guerra, a pobreza, a violação do seu corpo, ainda tinha que prosseguir, né, com uma gravidez que foi de uma consequência abominável, certo? O vice-procurador distrital de Los Angeles, Paul Turley, escreveu à Madre Teresa pedindo que ela devolvesse o dinheiro de quem doou, né? Porque foi um dinheiro que foi roubado. E esse dinheiro, quando chegou lá na instituição, ele nunca foi contabilizado e também não foi devolvido. Disseram também que a madre, ela desencorajava as freiras em buscar treinamento médico para lidar com as várias doenças que apareciam. Ela não apoiava as freiras a procurarem aprendizado e a justificativa da madre, ela dizia que Deus capacita os fracos e ignorantes. E também as freiras foram proibidas de ler livros e jornais que não pertencessem à igreja. Um relatório do The Guardian, tá, na Grã-Bretanha, cujo um ataque rigoroso às condições em seus orfanatos inclui acusações de negligência grosseira, abuso físico e emocional dos pacientes. Bem sério isso, né? Acho sim que muitas pessoas podem ter sido, né, tratadas muito bem na congregação, terem sido curadas, né? Mas, afinal de contas, o dinheiro não era o problema. Essa é que é o X da questão. Por que que havia tanta precariedade sendo que havia dinheiro? Por que que a madre não deixava os ajudantes se profissionalizar? Por que que ela não se tratava em seus próprios hospitais? Bom, eu termino aqui, né? O assunto foi extremamente cabuloso, mas o canal é com este propósito. Se alguém quiser comentar aí alguma coisa, se não está inscrito, se inscreva. Se gostou, dá um joinha. E o que eu desejo a vocês é claro que fiquem na paz.